Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. Teremos hoje uma sessão especial com o Dr. Eduardo Saad, que vai falar das novidades do Congresso Europeu de Arritmia, que foi recente. Então, com a palavra do Dr. Eduardo, muito obrigado por vir. Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos, obrigado, eu que agradeço o convite. Eu vou falar aqui hoje, então, sobre novas tendências, né? Teve o Congresso Europeu e o Congresso Americano de Eletrofisiologia, os dois com 10 dias de intervalo um do outro, e a gente observa, assim, uma tendência muito grande nessa área hoje, assim, está mudando de plataforma, né? Então, assim, tem boas questões. Então, eu vou falar um pouco de uma parte, primeiro, um pouco sobre ablação, o que a gente tem tentando botar na prática, assim, né, coisas que estão surgindo, e também depois falar um pouco de estimulação cardíaca. Mas quando a gente fala de ablação, o que é o ideal, né? Assim, qual é a energia que a gente pode usar para fazer uma lesão tecidual ideal? Então, o que a gente quer? Quando a gente quer, primeira coisa é que a gente quer causar uma lesão que não seja incompleta, ou seja, ela tem que pegar toda a espessura, a profundidade do miocárdio. Então, ela tem que ser uma lesão transmural, que pegue todo o muro, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que fazer lesões que tenham contiguidade, ou seja, eu não posso deixar gaps nas lesões, né, aqui em azul. Tem que fazer uma lesão realmente contínua, para que você não deixe espaço naquele tecido. A terceira coisa é fazer isso de uma forma menos, ou não, idealmente não trombogênica, que uma lesão histológica com uma formação trombótica na ponta, aqui sem nenhuma. Então, uma forma de energia que não exponha tanto, ou não desnude tanto o endotélio do coração. Essa é muito importante, uma forma seletiva de energia, ou seja, algo que a gente, se tiver um órgão do lado, como é bem frequente para a gente, né, o esôfago próximo às veias pulmonares, que essa lesão não atinja o esôfago, que é uma úlcera esofágica, né, secundária à ablação próxima às veias pulmonares, ou seja, assim, algo seletivo, que não pegue os órgãos vizinhos, e que seja o mais rápido possível para que o tempo de instrumentação no átrio seja o menor possível, né? Então, a despeito de proximidade de órgãos, assim, que seja bastante rápido. Então, e pegando isso tudo, que essa lesão seja durável, né? Que eu faça uma lesão que não seja passível de regeneração depois. Eu não sei se a gente não tem essa energia ideal hoje disponível para a gente. As principais energias que a gente usa hoje são radiofrequência, crioablação e agora mais, como eu vou mostrar, o que é a nova plataforma, que é a energia por campo pulsado, ou Pulse Field Ablation em inglês. Então, são essas três aqui. O tradicional, radiofrequência, a energia mais usada, com mais de 20 anos, quase 30 anos de experiência, é a crioablação e a ablação por campo pulsado, né? Dessas, acho que nenhuma delas preenche todos aqueles critérios que eu mencionei, mas talvez a que se aproxime mais seja essa, e você vai ver que tudo hoje está se baseando no critério Pulse Field Ablation. Então, aqui, para quem não tem essa vivência no dia a dia, esse aqui é o procedimento hoje mais feito no mundo em cardiologia. Não é só em eletrofisiologia, não. Em cardiologia se faz muito mais ablação de fibrilação atrial do que qualquer outro procedimento em cardiologia hoje, em qualquer serviço grande no mundo. E aqui mostra um isolamento de veias pulmonares, né, aqui por radiofrequência. Então, a radiofrequência é uma ablação ponto a ponto, que nós tentamos fazer aqui o mais contíguo possível, fazendo um overlap entre as lesões. Isso aqui, é claro, é só uma marcação né, de um ícone num mapa. Não quer dizer que a lesão seja transmural, que ela seja durável, etc. Mas, assim, então, a gente tenta fazer aqui com o melhor contato tecidual possível, mas ponto a ponto, de modo a tentar preencher aqueles critérios com radiofrequência. E o que se viu hoje, o que eu vou falar para os senhores nos próximos momentos aqui, é uma enxurrada de catéteres de diferentes configurações com capacidade de entregar energia de campo pulsado. O campo pulsado ele é chamado de eletroporação, porque ele faz uma forma de energia não térmica. Ele simplesmente faz no coração ou em qualquer tecido
uma despolarização da membrana por uma aplicação de energia de alta intensidade e curtíssima duração. E isso faz porosidade das membranas e morte celular, sem que tenha uma lesão térmica. Desses vários catéteres aqui, o mais usado ainda hoje, principalmente no nosso meio, é esse aqui, que é o catéter chamado Farapulse, que tem que eles chamam de um large footprint, ou seja, é um catéter grande que pega uma ablação de vários pontos aqui no mesmo momento. Tem catéteres hoje baseados em balão, esse aqui vai chegar no Brasil muito em breve. O Volt, eu vou falar dele, esse aqui também espero que chegue rapidamente no Brasil. Mas o que é aí? Quais são as vantagens e desvantagens desses sistemas? Primeiro, a vantagem de um catéter com esse large footprint é que ele pode assumir diferentes configurações e você rapidamente cobrir aquela anatomia de uma maneira muito, muito rápida. Esse aqui é o catéter Farapulse, então ele pode formar esse basket ou esse flower, nessas duas formas, mas você coloca ele, encaixa ele nos arredores das veias pulmonares sem invadir a veia e faz uma ablação muito rápida, independente de estar próximo ao esôfago ou não, porque já que ele tem esse critério de seletividade tecidual, que é um dos que eu mencionei lá adiante. Né? Uma das grandes vantagens é o tempo de instrumentação menor e você não tem a preocupação do dano tecidual colateral, porque justamente não há lesão térmica e, portanto, não há dano colateral. E isso tomou conta, esse é um caso, né, só para ilustrar, aqui no mapa a gente vendo o catéter formando o basket entrando na veia pulmonar, aqui visto no ultrassom. Então, só para mostrar, essa é a plataforma mais usada no nosso meio hoje e ganhou conta do mercado. Hoje, eu diria que 95% das ablações hoje no mundo são feitas com energia de campo pulsado. Eu vou mostrar alguns trabalhos, então, eu espero não ser muito redundante, mas só para mostrar como que isso tomou frente nesses congressos, com trabalhos randomizados e estudos de médio e grande porte nesse sentido. Né? Alguns estudos europeus, isso aqui então compara o seguinte, comparar o PFA, né, Pulse Field Ablation, com a crioablação em pacientes com fibrilação atrial paroxística, um trabalho francês. Eu vou passar aqui um pouquinho rápido para não ser muito bom, mas isso vai ser um denominador comum de tudo que eu vou falar até hoje. Não teve nenhum estudo até hoje, exceto o nosso, que é um estudo observacional que eu vou mostrar, que tenha mostrado melhor desempenho, né, em termos de resultado, ou seja, de menor recorrência em relação à radiofrequência, o CRIO versus o PFA. E nesse estudo aqui a recidiva foi 14% e 18%, não foi não inferior. Né? Mas, de novo, o que sempre se verifica é que, em termos de tempo, né, se torna um laboratório muito mais eficiente com o PFA do que com qualquer energia térmica, e isso é uma grande vantagem. Aqui um estudo chinês, bem interessante, comparando também com o CRIO, comparando a CRIO versus droga antiarrítmica como a primeira estratégia, não para pacientes com fibrilação atrial paroxística, que isso já está bem estudado, bem estabelecido, mas para fibrilação atrial persistente, uma forma mais uma evolução uma progressão da fibrilação atrial paroxística. First line therapy, assim, né? Pacientes virgens de tratamentos, fazer uma ablação, no caso foi usada a crioablação, versus começar com drogas antiarrítmicas. E veja, a curva é muito distinta. Né? Então, em um ano de evolução, 80% dos pacientes submetidos a crio, seja com blanking, sem blanking, ficaram livres de fibrilação atrial versus 48% no grupo de medicação. Ou seja, a ablação como estratégia inicial, mesmo em paciente com fibrilação atrial persistente, parece ser mais eficiente do que drogas antiarrítmicas em termos de recidiva da fibrilação atrial, muito mais resolutivo do que a estratégia de drogas antiarrítmicas e cardioversão. Esse estudo aqui, o BTF, então foi uma evolução disso, que comparou agora a PFA, né, com radiofrequência para tratamento de fibrilação atrial persistente. O paroxístico está muito bem resolvido na literatura. Né? A questão o persistente ainda é uma questão ainda a ser esclarecida. E esse estudo foi interessante porque ele randomizou de forma 2:1, pequeno, 83 pacientes, mas a estratégia que não era só isolamento de veia pulmonar, era isolamento de veia pulmonar e a realização de uma linha posterior, né? Tentando modificar a parede posterior do átrio. E podia ser feito com um PFA, a vantagem do PFA é que você não se preocupa com o esôfago que está na parede posterior, ou com uma linha por radiofrequência. Né? Ambos faziam essa questão. E o que tem lá um protocolo, mas basicamente, de novo,
não há diferença em resolução, né, em sobrevida livre de FA. Esse aqui são 30 segundos de FA, então era um endpoint muito rígido, né? 30 segundos de FA, então você vai ver que os números caem muito, 65% versus 55% nos grupos, mas não é significativo isso. Mas tem muito FA aí que não é clinicamente relevante. A carga de FA é muito pequena, né? Mas, de novo, aquilo que a gente está vendo, o tempo de instrumentação do átrio esquerdo, veja, é muito menor, 36 minutos para PFA versus 95 minutos para radiofrequência. Então, isso tem uma capacidade de ser, né, mais eficiente, muito maior. E o que aconteceu? Né? Nesse grupo, você teve um espasmo coronário no grupo PFA, é uma nova complicação para a gente, né? É um aprendizado. À medida que você usa energia de alta intensidade próxima a uma artéria coronária, o músculo liso pode ter um espasmo. Então, houve um caso de espasmo no grupo PFA, mas teve uma violação de protocolo, porque tem um protocolo de prevenção disso com uma nitroglicerina em alta dose, que não foi feito nesse paciente. Mas, para nossa grande surpresa, desse estudo trouxe uma complicação que já é, para a gente, uma complicação do passado, que é a estenose de veias pulmonares acima de 50%, foi visto em 4 pacientes no grupo radiofrequência. Esse é um modelo europeu de minimizar o uso de imagem, se os grupos não usam eco intracardíaco, não usam mapeamento, é só no raio-x. Então, trouxe de volta uma complicação que já não é relatado na literatura. Eu não lembro a última vez que eu vi um caso de estenose de veia pulmonar no nosso meio, assim, aqui da nossa prática. Mas, basicamente, é o mesmo tipo de comparação, né? As conclusões em relação do PFA com radiofrequência para fibrilação atrial persistente mesmo desempenho em termos de eficácia, né? Um procedimento mais rápido com menos potencial de causar dano colateral do que a radiofrequência. Esse estudo foi muito falado no ano passado, o estudo OCEAN. Para quem não estava lembrado, é um estudo que comparou pacientes que eram submetidos a uma ablação bem sucedida. Depois de 1 ano de ablação em ritmo sinusal, ele fala assim, é seguro suspender o anticoagulante? É uma pergunta clínica muito relevante. É seguro suspender o anticoagulante após uma ablação bem sucedida? Né? E esse estudo ele foi publicado no New England no ano passado e apresentado, e ele mostrou que usou rivaroxabana e o grupo controle usou aspirina, porque na época que foi desenhado, a aspirina era um padrão para quem não usava anticoagulante, né? Mas é um estudo muito forte, porque ele usou ressonância cerebral em todo mundo para ver embolias subclínicas. Então, um estudo que tem desenho muito interessante. E ele foi apresentado mostrando que não fazia diferença, que esses pacientes, pós uma ablação bem sucedida, com baixa carga de fibrilação atrial, pós-ablação, tinham um risco tromboembólico muito baixo, a ponto da suspensão do anticoagulante não ter impacto no prognóstico deles e estar assim, mantendo o paciente sob o risco de sangramento, né? E o que nesses congressos se mostrou agora é um subestudo do estudo OCEAN, que avaliou as recorrências. O que acontece quando o paciente tem recorrência, né? O que se faz com a recorrência? Quão comum é essa recorrência após uma ablação bem-sucedida? E aí eles estudaram os pacientes por uma mediana de 36 meses depois da randomização, 50 meses depois da ablação bem-sucedida. 18% tiveram recorrência dessa arritmia, o que dá uma média de 6,2% por ano. Ou seja, esses pacientes têm que ser mantidos em algum grau de vigilância. 6% por ano recorre. Mas o interessante é que essas recorrências elas tinham 2 características. Primeiro, uma duração média baixa, ou seja, pacientes que recorrem pós-ablação recorrem geralmente com pouco tempo de fibrilação atrial, 4,5 horas em média, o que faz com que a carga de fibrilação seja baixa. E o interessante é o seguinte, aqui embaixo, a maioria dos pacientes que inicialmente tinham fibrilação atrial persistente, eles recorrem como uma forma paroxística, metade recorrem de forma paroxística. E a maioria, né, continua recorrendo, os paroxísticos recorrem também da forma paroxística em metade. Então, de certa forma, no persistente é uma mudança do perfil, ele não obrigatoriamente fibrila novamente de forma persistente. Mas esse estudo concluiu de uma maneira, assim, é um subestudo, claro, mas
Veja, então foi aqui, né, em termos de paroxístico em azul, persistente em vermelho, 82% não recidivaram no paroxístico, 73%, e a sobrevida livre de uma nova ablação foi muito grande. É raro aqui as reablações. Né? O que eles faziam era reinstituir a anticoagulação e oferecer ao paciente nova ablação. Né? E interessante também que não houve diferença nessa estratégia, ela se tornou assim, segura, porque mesmo quando você fala um endpoint super duro, que é lesões cerebrais na ressonância sem stroke clínico, né, assim, lesões cerebrais assintomáticas, não houve diferença nos grupos que tinham recidiva ou não tinham recidiva. Então, mostrando que com essa carga baixa de fibrilação atrial, mesmo quando há recidiva, não tem tanto impacto no risco tromboembólico. Tá? Isso aqui assim, abre um leque de questionamentos, mas assim, hoje o que a gente pensa sobre isso é que a carga de fibrilação atrial realmente é o que importa hoje, né? Carga baixa é diferente de carga alta. Antigamente a gente falava fibrilação atrial paroxística e persistente é igual, não faz diferença no risco tromboembólico. Hoje talvez essa visão está mudando. Quanto mais tempo de fibrilação atrial, parece que é pior. Se alguém quiser me interromper, fica à vontade, tá? Vou passar aqui em algumas coisas, algumas nuances. Esse é um estudo japonês que hoje se fala muito. À medida que você ficou menos preocupado com o esôfago, por exemplo, na parede posterior do átrio, não tem tanto dano colateral, você fala, por que vocês não fazem igual os cirurgiões? Né? Os cirurgiões, quando fazem cirurgia para fibrilação atrial, ou a cirurgia de Mace ou similares, isolam sempre a parede posterior do átrio entre as veias pulmonares. Né? Por que a gente não faz a mesma coisa? E com catéter a gente faz a mesma coisa, mas com radiofrequência sempre é um problema porque o esôfago está no caminho. E com o PFA, o esôfago passou a não ser um problema, e a gente faz isso muito mais frequentemente hoje. E esse estudo japonês tem um desenho bem interessante, com várias formas de energia, mas fundamentalmente era para avaliar se isso fez diferença no prognóstico desses pacientes com fibrilação atrial persistente. Na verdade, persistente e persistente de longa duração, ou seja, o que a gente chamava antigamente de permanente. E nesse estudo não houve basicamente diferença se fizesse a parede posterior além das veias pulmonares ou não fez além das veias pulmonares, o que é um estudo pequeno, mais um que não define nada, mas ainda é uma forma de controvérsia hoje, mas como eu falei, hoje na maioria dos serviços de fibrilação atrial persistente, quando se usa PFA, vai junto à parede posterior do átrio e tem outros estudos publicados já com benefício. Vamos lá. Esse é um outro subgrupo de pacientes que é um grande desafio para a gente. Né? É o paciente que tem a chamada cardiomiopatia atrial. Esse é um exemplo nosso aqui do hospital, mostrando que esse é um mapa, né, do átrio esquerdo. A gente vê aqui em roxo a voltagem normal do tecido, ou seja, um átrio normal. E aqui, sem ser feita nenhuma ablação, você vê aqui regiões de baixíssima voltagem, ou seja, é chamada fibrose atrial. Esse é o átrio que envelhece. Se você vê isso na parede posterior, vê isso na parede anterior do átrio, é um átrio adoecido, é a forma de cardiomiopatia no átrio. E isso é um desafio para qualquer forma de ablação. Né? Se você fizer só a ablação das veias pulmonares, você sabe que esse é um substrato que prevê muito fortemente a recidiva da fibrilação atrial. E esse estudo italiano, apresentado no Congresso Europeu, ele tenta avaliar, se eu fizer uma ablação padrão nesses pacientes, só fazer isolamento de veias pulmonares versus tentar modificar esse substrato, né? Como é que isso se faz? Então, eles baseavam isso na detecção da fibrose, como eu falei, pelo mapa de voltagem e de sinais elétricos que traduziam, né, tecidos doentes, não mortos obrigatoriamente. O problema da fibrose é que ele é um tecido de baixa voltagem, ainda com condução muito lenta, né, favorecendo mecanismos de reentrada. Então, um grupo fazia a ablação da veia pulmonar e outro grupo fazia essa modificação desse substrato. E o que ele mostrou é que se você fizer a ablação só da veia pulmonar, a recidiva é muito alta, quase 60% de recidiva. E quando você faz a ablação associado, né, a ablação a mais, tentando modificar esse substrato, 75% desses pacientes mantinham ritmo sinusal. Então, ele sugere que em pacientes que tenham, por exemplo, um átrio normal, você sabe que hoje um isolamento de veias pulmonares durável, 85% a 90% dos pacientes mantêm ritmo sinusal.
Se você tem uma dilatação atrial, já um quadro de mais progressão, essa taxa de sucesso vai caindo e cai muito quando você tem fibrose atrial. E quando você adiciona uma modificação desse substrato, você tenta aproximar as custas de um procedimento maior, o que você consegue num átrio normal, né? Então, certamente hoje a cardiomiopatia atrial, se a gente vai fazer uma ablação desse substrato, a gente tem que englobar outras regiões dos átrios, tem que estar disposto a fazer um procedimento de maior duração e extensão. Falar um pouquinho de novas tecnologias. Esse aqui é um catéter que ganhou muito força no mercado, é um catéter que é uma esfera cheia de polos, né, de registro ao redor, ou seja, fazer um mapa de altíssima densidade e pode entregar, né, tanto radiofrequência nessa esfera toda aqui, fazendo uma lesão grande, ou PFA, você pode usar as duas situações. Então, assim que ele aparece nos nossos mapas aqui, é uma esfera, né, tem vários tipos hoje de esferas que podem ser usadas, mas ele tem essa dualidade, você pode entregar, não só ele tem uma alta densidade de pontos para mapeamento, ele tem uma ablação extremamente extensa, porque ele pega uma região grande também, mas ele é ponto a ponto e pode entregar as duas formas de energia. E esse aqui eu achei muito engraçado, ele foi apresentado e foi publicado ao mesmo tempo na Europace, para ablação de flutter, né? Assim, uma coisa assim, bem mundana, bem simples, mas foi randomizado para fazer a ablação com o nosso catéter padrão de radiofrequência versus fazer com esse catéter, né? Com essa esfera chamada lattice tip catheter. E veja, o bloqueio da região do istmo foi conseguido em 94% no grupo dessa esfera, mas só em 2/3 dos pacientes com radiofrequência, o que para a gente é uma surpresa, porque sabidamente a radiofrequência para a gente, para Flutter, é mais de 98% da nossa amostra bloqueia. Então, sempre que surge uma tecnologia nova, a antiga fica pior, né? Essa é uma tendência. Mas isso teve endpoints bem rigorosos, né? Mas basicamente mostra que é uma forma segura de fazer a ablação e muito rápida também, né? Na primeira passagem, como as lesões são grandes, na primeira passagem é muito rápido fazer uma linha de bloqueio. Não vou falar só bem do PFA, não. Vou falar assim, algumas coisas que a gente tem preocupação. Esse é um estudo lá de Boston, do Beth Israel. O Henrico foi um fellow nosso lá, mostrando que nem tudo são flores. Vamos lá. Essa aqui é uma coorte observacional de 2022 agora 2026. E veja, em mais de 2.000 procedimentos de radiofrequência, né, nesse período aqui no hospital, só teve 2 casos de fenômeno embólico cerebral, 2, né, ou stroke ou ataque isquêmico transitório, uma incidência de 0,1%. É muito baixo hoje o risco de tromboembolismo cerebral pós uma ablação de fibrilação atrial por radiofrequência. E depois da adoção do PFA, nos 2 anos que sucederam, se observou também um número parecido, 2.000 casos, é um serviço de alto volume, teve 10 casos de stroke, ou seja, 0,47%, quase 5 vezes mais stroke do que tinha acontecido na radiofrequência. E fala, poxa, mas tem uma curva de aprendizado, mas aí você vai olhar, esses strokes estão bem distribuídos ao longo do tempo, não estão todos clusters aqui no começo da adoção da técnica. Fala, pô, o que aconteceu com isso? Né? Por que isso tem 5 vezes mais estatisticamente significativa? A maioria usou esses 2 catéteres, o Farapulse, o Varipulse e esse Esfera 9, mas isso foi bem significativo, e não foi significativo para nenhum outro tipo de complicação. Então isso começa a ficar assim, você se perguntar por que isso acontece, e esse registro europeu também mostrou mais ou menos uma coisa semelhante. Quando você pega, né, um registro na Europa olha o número de procedimentos, né, enorme, em 56 países, você vê que aqui, energia térmica versus PFA, o número de embolias é maior no PFA do que na energia térmica. Não se sabe explicar esse fenômeno. Nos estudos randomizados isso não aconteceu, mas isso é um número muito menor de pacientes, né, nos estudos randomizados, obviamente. Mas isso é uma coisa que é chato de se falar, mas começa a se falar, né, que talvez não se sabe bem explicar qual é o mecanismo, bainhas maiores, é ar, não é ar, é relacionado à frequência, à forma de energia, mas está lá, né? Então,
ainda é food for thought, assim, né? Tem que... Oi? Igual. É padrão dos serviços fazer a ablação, chamam de uninterrupted. Você não interrompe. O paciente está de manhã cedo, vai entrar no procedimento. Peraí, um minutinho, engole aqui o Eliquis. Não perde nenhuma dose do anticoagulante. Nem o da noite, nem o do dia. Se ele vai entrar às 7 da manhã, ele toma o Eliquis antes de entrar no procedimento. Não, mas é isso mesmo. Eu quero interagir com vocês, óbvio. Então, assim, não mudou o protocolo de um negócio para o outro, né? E parece que não é só uma questão de curva de aprendizado, sabe? Porque ficou... Então, esse trabalho ele ganhou muita mídia no ERA, porque não é um trabalho randomizado, não teve apresentação em grandes palcos, mas ele ganhou muita mídia. O último que eu vou apresentar do ERA é esse aqui, só para mostrar a importância do ultrassom, né? Como isso mudou para a gente. Mesmo, olha, estou falando assim, punções venosas, né? A ablação é punção venosa, não é punção arterial. Então, esse estudo alemão, ele randomizou pacientes para fazer o acesso guiado por ultrassom ou baseado na palpação, um método anatômico convencional. E em 30 dias viu-se quais eram as complicações vasculares, né? Fístula, veia, aneurisma, sangramentos, hematomas, essas coisas. E olha que interessante, mesmo num número, né, um número bom de pacientes, 500 pacientes quase em cada grupo, olha o risco relativo, 0,19 favorecendo o ultrassom versus a punção palpatória, né? Aqui teve 3 pacientes com complicações vasculares e 16 pacientes nesse grupo. Assim, veja, essas foram as complicações. Então, assim, hoje é quase que injustificável fazer uma punção que não seja guiada por ultrassom, né? Isso diminui muito, ainda mais que esses pacientes hoje, como eu falei, fazem procedimentos sem interromper a anticoagulação oral. Então, qualquer ramo arterial, uma punção arterial acidental, passa a ter implicação, né? Então, isso é um estudo simples, mas randomizado, e que mostra que é importante fazer a punção guiada por ultrassom. Para terminar o ERA, esse foi o nosso pôster que a gente apresentou no ERA, mostrando que o isolamento de toda a parede posterior, né, com Farapulse, e o isolamento também da veia cava superior, em pacientes com fibrilação atrial, principalmente as persistentes, usando uma técnica que nós escrevemos, tem até um acronimo, né, chama-se HALO, né, que é de alta intensidade. A gente faz muito mais aplicações do que o protocolo mínimo, e a gente teve assim, um resultado bem interessante. A gente teve apenas, assim, até às vezes é difícil falar, teve só 2 pacientes nesse corte que tiveram uma recidiva, fazendo uma ablação desse grau de extensão. Esse foi o que a gente apresentou no ERA. Bom, aqui falando já no HRS, falando, né, de tudo gira em torno do PFA, teve um documento enorme aqui de mais de 100 páginas, que é um scientific statement falando das nuances do PFA, né, não só das questões de prevenção de complicações, mas falando aqui de stroke, que até nos estudos randomizados não mudou, mas falando também de hemólise, falando de espasmo coronário, ou seja, coisas que acontecem com PFA que não acontecem com radiofrequência, isso troca um problema por outras questões, e esse foi o nosso trabalho no HRS. A mesma coorte de pacientes, mas mostrando que a nossa recidiva, usando isso em fibrilação atrial paroxística, foi muito, muito baixa. A gente teve 3% de recidiva em paciente com fibrilação atrial paroxística, tá bom, é um acompanhamento pequeno de 8 meses, não tem loop recorder implantado em todo mundo, mas assim, foi muito baixa a nossa taxa de recidiva em fibrilação atrial paroxística com esse protocolo de alta densidade de lesões. Então, foi isso que a gente apresentou no HRS aqui, no nosso congresso. Então, e lá também tem, assim, hoje tem mais de 70 empresas usando desenhos diferentes de catéter. Esse é um outro desenho de catéter, mostrando uma tecnologia nova, que é a tecnologia de nanosegundos. A gente está falando de microsegundos no Farapulse, e essa aqui aplica PFA em nanosegundos. Assim, é uma aplicação muito seletiva, porque ela é muito rápida, né? E com composições e desenhos diferentes. Esse foi o principal trabalho, foi publicado no New England, ao mesmo tempo da apresentação no HRS, que foi o estudo AvanteGuard, que comparou, então, a estratégia de ablação como primeira linha para tratamento de pacientes com fibrilação atrial persistente.
De novo, as diretrizes já falam isso para a fibrilação atrial paroxística. O persistente ainda era um 2A. Então, esse aqui pegou qual é a tecnologia hoje mais usada? É PFA, e vamos comparar isso com droga antiarrítmica para fibrilação atrial paroxística. Então, foram 207 pacientes no grupo PFA, 103 no grupo de drogas antiarrítmicas. Essas são as curvas, uma redução de risco, né, de 54% de recidiva de fibrilação atrial no grupo PFA comparado com o grupo de droga antiarrítmica. E isso é em pacientes com... todos eles tinham um monitor de evento implantado, então, assim, todos eles têm monitorização contínua do seu ritmo, né? Mas veja, isso, quando fala da carga da FA, isso é que importa, né? Foi muito, muito, muito baixa no grupo PFA e também relativamente baixa no grupo droga antiarrítmica. Mas quando a gente fala o burden que hoje se fala que seria mais relevante, mais de 0,1%, 35% no grupo PFA e 53% no grupo droga antiarrítmica, mas muitas críticas a esse trabalho. Eu vou mostrar as críticas, eu acho que é importante mostrar o lado antagônico. Ele mostrou aqui, taxa de complicações, né, safety endpoint no grupo. Eles tinham botado um objetivo de menor que 12% de complicações. Se alguém tem 12% em ablação de FA de complicações, tem que parar de fazer procedimento. Por que 12%? Teve 5% de complicações no grupo PFA. Tá bom, né, encontrou, foi abaixo do estabelecido. Então, assim, mas esses goals foram diferentes. E aconteceu uma coisa, olha aqui, no começo desse estudo, 6 strokes, 2,3% de strokes no grupo PFA, o que levou a uma pausa no estudo. Depois dessa pausa foram incluídos 74 pacientes. O que eles fizeram? Eles passaram a não mais incluir pacientes com CHADS maior que 4, passaram a obrigar o paciente a ter 4 semanas antes o uso de anticoagulação ininterrupta, tinham que ter um TCA acima de 350 segundos antes de cruzar o septo e todos tinham que fazer um eco transofágico antes da ablação. E depois disso não teve mais nenhum stroke, porque o paciente de mais baixo risco. Mas isso levou a uma série de críticas. E assim, poxa, de novo, esse assunto do stroke tem uma pedra no meu sapato aqui, que não tá bom. Mas eles concluíram que diminui a recidiva, primeira linha, e que é melhor do que droga antiarrítmica. Aí eu fui lá no Mandrola, né? O Mandrola no Twitter, no X, e vamos descascar o estudo, né? Primeiro ele questionou esse evento, né? Por que 12%? 12% seria, ele chamou de ridículo, né? 12% como um endpoint. Segundo, ele falou, as diferenças de resultados foi muito mais por conta de FA acima de 1 hora assintomáticos. Que quando você fala em FA em 30 segundos, foi muito parecido nos dois grupos. Mas 30 segundos também, acho que a gente tem que se livrar desses 30 segundos. 30 segundos não quer dizer muita coisa. Aí fala não houve melhora na qualidade de vida, não sei o quê. Aí fala da droga antiarrítmica, porque a maioria desses pacientes nesse grupo usou droga antiarrítmica do grupo 1C. Né, lá flecainida ou propafenona, que sabidamente não é a melhor droga, talvez, para o grupo persistente. Né? Só 28% usou sotalol, não tinha muita amiodarona. E fala da questão dos 6 strokes. Ou seja, é um estudo que foi muito criticado, mas esse estudo vai mudar as diretrizes. Né? As próximas diretrizes, eu vou participar de novo da diretriz que vai sair em 28 da Sociedade Europeia, certamente vai mudar a diretriz, como vai colocar a fibrilação atrial persistente, assim como a paroxística, como classe 1, com nível de evidência A, porque é um estudo randomizado. Então, mas essas são as críticas ao estudo, esse foi o principal estudo feito lá. Vou falar só as tecnologias que nós vamos ter aqui no Brasil. Essa vamos ter aqui no próximo mês ou 2, eu acredito, que é o Volt, né? Um catéter balão que faz ablação também, como o Farapulse, mas é um outro tipo de tecnologia. Esse é um caso que eu fiz recentemente nos Estados Unidos, mostrando aqui o balão no ultrassom, aqui perto da veia pulmonar. Esse é um procedimento realmente assim, extraordinariamente eficiente. Ele encaixa nas veias pulmonares e você faz lesões muito, muito rápidas. Realmente é bem impressionante essa tecnologia. Aqui o estudo. Esse é um cateter que eu acho que vai ganhar muita força também, porque ele é ponto a ponto, mas ele tem a possibilidade de escolher. Nesse ponto eu aplico o PFA, sou perto do esôfago, nesse ponto eu aplico radiofrequência, preciso de uma lesão profunda, enfim, você pode escolher essa dualidade. E esse estudo teve um estudo bom também, mostrando alta eficácia,
para isolamento de veias pulmonares e bons resultados. Não quero gastar muito tempo, porque eu estou aqui já perto do tempo. Vou passar aqui. Essa é uma outra tecnologia que já foi lançada, agora já está com a aprovação do FDA, que é uma forma chama de ultra low crio, né? Crio que faz um resfriamento extremamente intenso, que faz uma lesão extremamente profunda, que é um dos problemas que eu mostrei no início, né? Como atingir transmuralidade, por exemplo, num septo que tem 1,5, 1,6 centímetros de espessura, né? Então, essa é uma forma de energia nova. Muitos trabalhos como esse mostrando aquela esfera para ablação de taquicardia ventricular, mostrando que aqui, por exemplo, em extracístole teve 100% de sucesso, coisa muito rara de se observar. Enfim, então, tem muitas coisas hoje, tudo gira em torno do PFA, tudo gira em torno de PFA. Então, eu falei, resumo da ópera desses estudos. E eu vou depois mostrar um pouquinho de estimulação antes de acabar. Mas o PFA é altamente dominante, né? Ele amadureceu como primeira linha de tratamento. Ele é não inferior, mas é mais eficiente. A gente está observando a expansão para FA persistente como primeira linha, como eu mostrei no Avant-Garde. Diferentes configurações, vão ter muitos catéteres assim, agora liberados e vão ser comparados, né? De uma maneira geral, tem um excelente perfil de segurança. Mas essa questão do AVC ainda é uma pedra no sapato. A gente, graças a Deus, não teve essa experiência aqui na nossa experiência local. A gente tem 1 ano e meio de Farapulse aqui na nossa utilização. Claro, um volume muito menor do que desses serviços, mas a gente não tem, graças a Deus, esse perfil ainda. Mas a gente usa eco intracardíaco no átrio esquerdo, com todo mundo, assim, uma neurose com a bainha para tirar ar. Sabe? Então, assim, tem muitas questões técnicas aí envolvidas além da energia. E eu acho que realmente o futuro vai estar na dualidade de energia, que a gente possa causar mais durabilidade e profundidade. Esses são os 2 parâmetros que a gente vai ter que lidar no futuro. Bom, falar rapidinho de estimulação cardíaca, o que a gente viu. Eu não quero complicar muito a guerra, mas alguns tópicos que eu vou abordar aqui. Primeiro, no desfibrilador subcutâneo, né? O desfibrilador subcutâneo é um daqueles que, como ele não tem um eletrodo intracavitário, ele tem que vencer a impedância torácica. A gente, até então, sempre era recomendado o teste se induz fibrilação atrial no implante e deixa o aparelho chocar o paciente. E isso para pacientes mais graves tem um preço, né? Você pega um paciente com 15% de fração de ejeção, vamos induzir uma fibrilação ventricular aqui, espera ele carregar, dá 80 joules, não sai no primeiro choque, mas carrega de novo. Então, assim, é um certo estresse para a gente. E esse estudo tentou ver se é realmente necessário fazer esse teste, né, de desfibrilação ou não. Porque hoje nos transvenosos, nos desfibriladores convencionais, a gente não faz. Você sabe que a margem é tão boa que você não precisa mais fazer teste de desfibrilação no implante. E esse estudo mostrou que é muito seguro, né, ao longo do tempo. É muito seguro você não fazer o teste de desfibrilação, desde que ele preencha alguns critérios, né, de parâmetros no implante tradicional. Então, basicamente, a conclusão desse estudo é que não há necessidade de fazer. Então, para a gente, mesmo no subcutâneo hoje, se a impedância é normal, se alguns parâmetros são normais, a gente não faz mais testes de limiar, o que para a gente é um alívio, porque é sempre um estresse induzir fibrilação ventricular no paciente mais grave. E o outro assunto para falar sobre estimulação cardíaca é a estimulação fisiológica. Né? Aqui, a melhor estimulação que nós tínhamos até um tempo atrás era estimular biventricular, né? Ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Mas hoje a gente tenta aproveitar o próprio sistema de condução do paciente e estimular profundamente no septo, principalmente no Purkinje do ramo esquerdo, dentro do septo. E tem muitos estudos sobre isso. Aqui é um esquema mostrando isso. Aqui é o septo interventricular e a gente tem várias oportunidades, desde o feixe de His até os ramos, né, de Purkinje, para você poder estimular direto o sistema de condução e não o músculo miocárdico. E isso porque a árvore de Purkinje ela é muito grande, ela é ramificada demais. Então, aonde quer que você entre numa estrada secundária, você chega na estrada principal. E isso ganhou totalmente o mercado também. Nossos implantes aqui há mais de 6 anos são todos dessa forma aqui.
Aqui, para quem não tem, é um esquema, né, mostrando que isso é uma tomografia, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, aqui no eco o eletrodo entrando no septo, e veja como profundo ele tem que entrar no septo. Ele tem que quase sair no ventrículo esquerdo. O sistema de Purkinje ele passa no subendocárdio do ventrículo esquerdo. Então é muito importante, ele não tem que estar só dentro do septo, ele tem que estar muito dentro do septo, ele tem que estar no subendocárdio do VE para que você alcance o sistema His-Purkinje. Esse aqui, então, foi um estudo interessante, porque já temos esse catéter, né, o micra, para fazer a estimulação chamada leadless, sem eletrodo, né, que fica o geradorzinho dentro do coração, já há alguns anos. Né, mas o leadless vai estimular o miocárdio. Né, então, isso aqui é um implante de leadless, a gente já fez vários aqui no hospital. É uma tecnologia já conhecida, mas a gente vai ter que estimular miocárdio e não sistema de Purkinje. E o que foi o primeiro trabalho apresentado de um sistema leadless, sem eletrodo, mas para estimulação fisiológica. Super interessante. Está aqui um esquema, ele foi feito aqui um eco, esse está vindo pela jugular, é uma bainha grossa, de grosso calibre, para você pegar bem o septo e tentar botar esse dispositivo dentro do septo de modo a chegar profundamente no septo e estimular o ramo esquerdo. Aqui um contraste mostrando que está para dentro do septo, aqui é o dispositivo implantado. São casos feitos em Praga e mostrando que ao longo do tempo a captura do sistema His-Purkinje se mantém. Então é um estudo inicial, né, 20 pacientes, de estudo de feasibilidade, mas mostrando que no futuro vai ser possível colocar um marcapasso micro por via venosa sem deixar eletrodos e estimulando direto o ramo esquerdo. Isso é uma coisa, assim, para a gente é sensacional. Também hoje a gente não consegue fazer o desfibrilador, né, o eletrodo desfibrilador para estimular e penetrar no septo. Esse agora tem esse eletrodo, é um eletrodo novo, que pode, então, foi apresentado também um estudo mostrando que esse é um coil aqui de desfibrilação do eletrodo e ele penetrando no ramo esquerdo, também mostrando excelentes agudamente, né, e ao longo do tempo, estimulação do sistema de condução também com eletrodo de desfibrilação. E por último, para fechar, a comparação desse método com a estimulação biventricular. Né? Já teve um monte de estudos, eu vou ser rápido, teve 3 estudos, todos os 3 no ERA, falando dessas questões. Fundamentalmente, eles concluem que ou eles não são inferiores, né? Geralmente é bem semelhante aqui as taxas de resposta à ressincronização, mas até alguns estudos estão não inferiores, e um deles aqui mostrando que tem melhor remodelamento com a estimulação fisiológica do que com o biventricular. Mas nenhum desses estudos são definitivos, esses estudos mostram ainda que a gente precisa de mais trabalhos randomizados e selecionar melhor a população para definir o que é melhor, né, para ressincronizar um paciente, seja pelo sistema de His-Purkinje ou pela via biventricular. O que a gente faz hoje na prática é ter as 2 tecnologias na mão e a gente tenta conseguir o melhor QRS possível para aquele paciente, o QRS mais estreito, o QRS mais fisiológico, com uma contração ventricular, um recrutamento de uma contração ventricular mais homogênea possível. Mas isso aqui ainda é motivo de estudos, mas acho que uma ou outra bem feitas, ambas fazem o trabalho que a gente está se propondo fazer. Acho que foi isso. Era isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Alô? Parabéns, doutor Eduardo. Foi excelente, né? Então, acho que a gente tem um tempinho para perguntas para a plateia, né? Quer falar, doutor? Eu tinha 2 perguntas, Eduardo. Primeiro, muito legais aí as novidades. Eu ia te perguntar sobre assim, a tua experiência naqueles... Você mostrou a ablação de fibrilação atrial que tem que ser um pouco mais extensa, um pouco mais profunda nos doentes já com cardiopatia atrial. E queria saber se isso pesa na tua indicação, a presença de cardiopatia, se pesa a favor ou contra, na verdade, em fazer, já que a gente vê que com ela mais extensa tem mais risco, mas também é um doente com maior perfil de gravidade, que já não está evoluindo bem. Né? E a outra pergunta que eu ia te fazer, não sei se é um mito ou realidade, que seria a questão da estimulação mais fisiológica, ali no septo profundo, ela é também uma estimulação
mais alta, né? Não é tão baixa quanto mas para a ponta do ventrículo direito. Se essa localização de catéter, de eletrodo, né? Do cabo do eletrodo, se tem maior incidência de insuficiência tricúspide. Quando você bota pela posição que ele fica no ventrículo, e a gente já viu alguns casos assim de tentativas e tal, não aqui, mas tentativa de estimular de forma mais fisiológica, isso acaba deixando o catéter numa posição que aumenta a chance de estar ali no plano tricuspídeo, causando insuficiência tricúspide. Boa, obrigado, Pedro. Boas perguntas. Bom, falando da FA primeiro, hoje o conceito de indicação precoce de ablação está muito bem estabelecido na literatura, né? Você sabe que os melhores resultados são quanto mais cedo você indica a ablação. Tem estudos que eu mostrei da última vez que eu tive aqui, assim como tem o porta-balão, né? Tempo porta-balão, na FA tem o tempo de diagnóstico até a ablação, né? Então, do diagnóstico até a ablação, com menos de um ano desse tempo, os desfechos são muito melhores do que dos pacientes que são indicados mais tardiamente, né? Então, isso é um conceito já bem estabelecido, já está em diretriz, então está muito claro. Mas naqueles que você está lidando, a gente teve um caso recente agora, né? Assim, um ato dilatado, etc., com fibrose. Eu acho que esse paciente, eles são dos que eles se beneficiam muito da ablação, mas você não deve. Eu acho que é quase que uma perda de tempo, de recursos, você submeter ele a uma ablação subótima. Então, se você vai fazer uma ablação nesse tipo de paciente, você tem que estar pronto para mapeá-lo. E aí, esse é um problema que eu reconheço que criou-se na prática da eletrofisiologia hoje. Toda a comercialização e propaganda do PFA foi falando, é rápido, né? É muito rápido. Tem paciente que tem lá, você vai na rede social, 20 minutos de ablação. Então, assim, ficou uma coisa assim. Mas não se presta para esse paciente. É para o normalzinho lá, vai bombar cada veia pulmonar e vai embora, né? Eu acho que para esse paciente com cardiomiopatia atrial é o contrário. Você tem que mapeá-lo com um detalhamento de alta densidade e estar pronto para fazer ablações muito mais extensas, porque ele vai recorrer em flutter, né, ao redor da cicatriz. E não importa se é flutter, se é FA, ele vai recorrer em arritmia. Então, hoje a gente tem uma prática de que se você detecta regiões de fibrose com potenciais de ser uma região arritmogênica, a gente tem que tratá-la no mesmo momento. Então, isso é uma coisa muito importante. Claro que o desfecho é que nem eu digo que a FA é igual oncológico. Quanto mais cedo você tratar, melhor o resultado e menor o dano que você causa no tratamento. Então, é óbvio que você pegar um paciente com fibrilação atrial persistente, com uma cardiomiopatia atrial, a recidiva é maior, a despeito de você fazer uma ablação mais extensa. Mas é o preço que se paga para tentar manter o ritmo sinusal. Então, acho que isso está bem claro, mas eu acho que geralmente vale a pena. Esses procedimentos, mesmo com mais extensos, são seguros. Falando da estimulação fisiológica, eu acho que assim, é uma preocupação, porque ele fica mais no septo basal e não... então, o eletrodo fica... dependendo de como você passar pela tricúspide, você pode estar ali segurando o folheto septal da tricúspide. Isso pode ser um problema. Mas, de certa forma, é um mito, porque nunca se mostrou que isso tem mais essa tricúspide clinicamente relevante do que com uma estimulação tradicional muscular. Então, é uma preocupação. Acho que a gente hoje, alguns desses procedimentos a gente tem feito guiado por eco, transesofágico, por exemplo, ou intracardíaco até, mas tentando passar na válvula, tentando colocar numa região que você não segure tanto o folheto, mas, honestamente, na nossa experiência, na literatura, não se mostra esse aumento de ser tricúspide clinicamente relevante com uma técnica versus outra. Mais alguma pergunta? Uma coisa assim que... Não estou aqui. Uma coisa assim que incomoda a gente, aí, o João Gaspar está aí, todo mundo aí, parte clínica, após a ablação, quanto tempo de anticoagulação? A sua tese de mestrado, que saiu até, doutorado... Né, o Ocean é minha tese de doutorado, igualzinho. Que saiu no Circulation, ele mostra o Chades-Vasque maior, igual até 3, né, Eduardo? Na época era o Chades, né? Era o Chades, é verdade. E aí... veio o Ocean
é tão... Eu queria que você destrinchasse um pouco mais o Ocean, porque, primeiro que usaram o Rivaroxabana 15, e mesmo com 15 teve mais sangramento. Segundo, eles não botaram tanto Chades-Vasque maior ou igual a 4. Isso. Eles restringiram. A maioria era 3. 4 para cima era pouco representado nesse estudo. Era pouco representado no estudo. Então, eu senti assim, fiquei incomodado com o Ocean. Não, moço, mas olha só, vou te falar algumas coisas boas do Ocean. Assim, eu entendi teu ponto. Mas, por exemplo, o Ocean é um estudo que é do mundo real. Ele não é um estudo assim, fala, pô, fiquei com monitor de evento toda hora no processo. Não. É o nosso dia a dia. O cara sai daqui, faz um holter daqui a 3 meses, vai no consultório, faz um eletro, faz outro holter. Então, se em um ano você, nesse segmento clínico, não detectou fibrilação atrial, aí você randomiza ele. Né, para um braço, para continuar tomando Rivaroxaban, eles justificaram o 15, não 20, que a biodisponibilidade é muito semelhante, e botou no outro braço aspirina, o que até favorece o grupo, assim, ainda mais relevante, porque com aspirina você deveria encontrar, né, menos discrepância de sangramento se fosse placebo. Né? Então, acho que isso fala a favor do Ocean. E aí ele suspendeu o anticoagulante e toca a vida. Claro, Chades, vamos botar até 3. Chades-Vasque até 3, que era a maior representação no estudo. E você não conseguiu demonstrar em 3 anos de follow-up, e vai ter depois o acompanhamento de 5 anos, nenhum desfecho diferente. O desfecho é baixíssimo. Ali isso é a verdade. Quanto menor a carga de FA, menor os desfechos neurológicos, principalmente. Então, o desfecho foi 0,3% de evento tromboembólico cerebral nos 2 grupos. Não é diferente. É muito baixo, não é diferente. E quando você fala, vamos falar de subclínico, será que esses pacientes faz mais FA sintomática e, portanto, faz mais embolia que você não está clinicamente vendo? E todos esses pacientes repetiam ressonância com 3 anos e não muda. O estudo é espetacular. Então, ele tem esses fatores a favor, né? Porque ele é um estudo facilmente replicável na tua prática diária. Porque eu falo, pô, mas eu não boto monitor de evento em todo mundo que eu faço ablação, né? Eu não faço ressonância em todo mundo que eu boto ablação, que eu faço ablação. E esse estudo fez isso. Ele é um follow-up fácil, meio mundano, mas com um endpoint muito importante. Falei, vem cá, me mostra na ressonância que não teve mais embolia mesmo, entendeu? Não, o estudo eu achei que foi fantástico. Então, é assim, eu estou com paciente, Chades-Vasque menor ou igual a 3, a gente vê isso. Às vezes eu ligo para você, doente recente com o João Gaspar agora. Eu vi que o Chades-Vasque está menor ou igual a 3, tem 1 ano, eu não documentei FA. Eu tiro a anticoagulação. Todo mundo fazendo... autorizado para tirar a anticoagulação. Isso vai entrar nas diretrizes. Vai estar todo mundo fazendo isso hoje, acho que recomendando isso hoje. Porque o que acontecia? Era um enorme exagero você pegar um doente com Chades-Vasque 2, que não seja um stroke prévio, por exemplo, sei lá, tem 75 anos, ou tem uma hipertensão e um diabetes, sei lá, né, um 2, por exemplo, ou até o 1 que falava antes. Não, você vai tomar anticoagulante por resto da vida. É muito difícil fazer isso. E acho que não é benéfico para o paciente. Vai ter um limite além do qual o benefício se inverte, né? Se torna deletério. E acho que esse benefício o estudo Ocean conseguiu achar mais ou menos um critério, pelo menos. Né? Falar, olha, 1 ano, não teve recidiva, tem um Chades-Vasque até 3, pode suspender. Eu tenho feito isso direto. Eu já fazia isso há muito tempo. Muitos serviços faziam isso há muito tempo. Mas isso hoje tomou um corpo assim, bem interessante, a ponto de você, quando discute oclusão de apêndice, se é um doente com Chades-Vasque menor que 3, fala, não oclui não, faz a ablação e espera 1 ano. Entendeu? E, assim, um outro aspecto que você já tocou aí, que eu ia perguntar, é o doente que tem um Chades-Vasque maior que 4, principalmente se já fez algum evento prévio, ablação e fechar o apêndice, né? A concomitante, foi o estudo Option. Que seria o Option, né? Isso, o estudo Option mostrou que aí é um outro perfil de paciente, é o outro espectro, né? É o paciente 3, 4, acho que o Option foi 3,5 Chades-Vasque médio, ou seja, mais para o espectro de realmente mais alto risco. E o que ele mostra é que se você faz ablação e oclui o apêndice, e o outro grupo faz ablação e mantém o anticoagulante,
que você não muda os desfechos, ou seja, a oclusão do apêndice é tão protetora em eventos tromboembólicos quanto a anticoagulação, e você diminui muito o índice de sangramentos que não são relacionados ao procedimento. Então, seria uma outra estratégia para o doente de alto risco. Eu estou fazendo a ablação, tentando botar ele em ritmo sinusal, os benefícios do ritmo sinusal, e estou evitando que ele fique exposto a longo prazo ao anticoagulante. Agora, um outro aspecto, Eduardo, prático, assim, acho que o Luiz Inácio não está aí. Está aí. Está aí, Luiz Inácio. A gente está vendo o dente junto, aí ele com marca-passo, aí ele coloca baixa carga de FA. Aí, o que é a baixa carga? O que é uma carga? Aí eu começo antiarrítmico, ou não, ou se já está com antiarrítmico, inicio anticoagulação. A carga, eu não... Tá. Então, aí é uma outra entidade, Mansur, é a chamada FA subclínica. Né? É engraçado porque a mesma doença, a FA, se ela é clínica ou subclínica, faz muita diferença. Então, a FA subclínica, aquela que é detectada aleatoriamente quando você vai checar o marca-passo, e você tem um monte de informação ali. Então, isso foi estudado em vários estudos, a CERT, tem uns 4 estudos randomizados sobre isso. E eles viram que o ponto de corte, além do qual não há nenhum... Se você tem FA de menos de 6 horas de duração, lembra o Ocean eu mostrei 4 horas e meia? A menos de 6 horas de duração, não tem nenhum benefício de anticoagular o paciente. E entre 6 e 24 horas de duração, também é difícil de mostrar o benefício. Então, essa baixa carga ela é definida hoje como menos de 0,1% na carga total e com episódios de menos de 24 horas, provavelmente, e com certeza menos de 6 horas. Eu pego, volta e meia, vejo paciente com 5 horas, 4 horas de FA, não faço nada com isso. Não mostrou nenhum benefício de anticoagular esses pacientes. Mas aí a FA subclínica é uma outra... Engraçado, a gente não consegue explicar isso, mas é uma outra entidade. Difícil, às vezes, né, Rafael? É uma outra... Agora, você pode clinicamente ver assim, o cara tem um chá de 6, chá de Vasco 5, tem FA subclínica, esse paciente eu quero anticoagular, ok. Mas assim, os estudos que não mostraram um benefício... E esse conceito da carga de FA ganhou muita força. A gente antigamente falava, não, fibrilou 10 minutos, ok, fibrilou, tem risco, vamos anticoagular todo mundo. Hoje, quando você tem uma monitorização contínua como marca-passo e mostra que a carga é muito baixa, não se consegue mostrar benefício do anticoagulante. É duro, hein? Mas está descrito. Assim, mas ficou enraizado. 6 horas é um parâmetro abaixo do qual não tem benefício de anticoagulação. Entre 6 e 24, se você tiver um chá de Vasco muito elevado, isso aí. Mas todo mundo, ou seja, está todo mundo entre 6 e 24, se você tiver um chá de Vasco muito elevado. Agora, ou seja, o que eu estou falando aqui é que todos nós estamos liberados para fibrilar até 6 horas de duração, sem sintomas, sem grandes problemas. Pô, Eduardo, botar uma pimenta nessa história, eu só um pouquinho. Pô, eu fico pensando o seguinte, 3 anos, a gente suspender com um estudo de 3 anos, né? Na verdade, a gente está falando do grupo de chá de Vasco 2 e 3, que o 1 não precisaria a gente nem anticoagular. A gente vê muito pessoal com chá de Vasco 1, 0 sendo anticoagulado também, né? Agora, nesse paciente 2, 3, se ele já tem outros fatores assim, concorrentes para voltar à fibrilação atrial, às vezes o cara faz a ablação e não modifica nada da vida dele, daquilo que leva ele a fibrilar. E sem contar que passou 3 anos, mas quando passar 5, passar 6, a chance dele fazer AVC por FA ou outra coisa já aumenta probabilisticamente, só pela idade. A gente não fica mais novo, né? Exatamente. Então, eu fico ainda muito temeroso com um segmento só de 3 anos, um estudo, da gente assim, suspender, porque acontece muito que o paciente... o cara faz a ablação, mas não tratou a apneia do sono, mas não está hipertenso, mas não perdeu peso, mas não isso, aquilo, e está envelhecendo. Então, esse cara ele pode refibrilar, porque o negócio, né? Então, eu concordo, mas justamente esse é o legal de avaliar as recorrências aqui, como eu mostrei, né? Esse trabalho que foi apresentado lá era justamente as recorrências do Ocean, né? Mostrando 6% por ano de recidiva, mas na estratégia de... Você não está buscando por isso. Se recidivar e você detectar, você reinstitui e veja a ressonância do cara, não muda nada. Então, assim, mostrando que para esse grupo, pelo menos por esse período de tempo, né, vai ter depois o acompanhamento até 5 anos esse estudo. Mas
aparentemente é uma estratégia segura, né? Assim, é que a gente fica muito naquela questão de... não estamos falando aqui muito dos problemas do anticoagulante, que tem, né? Então, a balança. Mas eu entendi o teu ponto. E nos antiplaquetários, né, para doença coronária, fazendo um paralelo, né, eles acabaram dividindo aqueles doentes em alto risco de sangramento e alto risco de evento. Se a gente tem um cara com isso tudo, baixo risco de sangramento, a gente tende a manter mais. Se a gente tem um alto risco de sangramento, aí a gente quer suspender. Então, ainda tem essas nuances aí da prática. E faz sentido. Você vai fazer isso para FA também, né? Você tem um paciente mais risco de um, menos risco de outro, você vai ajustar de acordo. Alguém que já sangrou com anticoagulante, você vai acabar tendo... Já fez AVC. Então, se o 3 é com AVC prévio, você não vai suspender. É isso. Mas está fora do OSH. Está fora do OSH. Está fora do OSH, exatamente. Já que a ablação pulsada parece ter uma prevalência maior de acidente vascular cerebral, Talvez. teria algum elemento marcador de coagulação que você pudesse lançar a mão para tentar prever se o seu paciente eventualmente iria ter um AVC no pós-ablação? Então, não se sabe bem se é relacionado à forma de energia ou por exemplo, a todo o equipamento. Porque, por exemplo, os catéteres de... Se você ter uma ideia, a bainha que a gente usa para um catéter de radiofrequência é 8 frente, 8,5 frente. Para 13 frente para o parapulso. Então, aumenta muito o calibre. Então, todas as trocas que você faz dentro do átrio esquerdo de catéter podem sugar pequenas bolhas de ar. Então, você não sabe se é ar ou se é, por exemplo, a poração dos tecidos que faz uma... Né, você vê tipo umas bolhas no eco na hora que você faz a entrega da energia. Então, não se mostrou, não se sabe bem em que etapa do procedimento é responsável por essa observação. Então, é uma coisa assim que está assim... Uma observação inicial que surgiu num serviço de alto volume, né? E num registro. Nos estudos randomizados, você vai olhar, é idêntico a complicação num grupo no outro. Mas hoje a gente tem assim, muito cuidado de estar com o paciente muito... A gente sempre fez isso, muito bem anticoagulado, o contato tecidual bem visualizado no ultrassom. Assim, são pequenas nuances técnicas, né? Uma neurose absoluta na troca com ar na bainha, de aspirar, assim, sabe, ter bastante cuidado em todas essas etapas que poderiam estar contribuindo para isso. E na nossa prática a gente não viu nenhuma situação dessa ainda, graças a Deus. Até bater na madeira aqui. A gente não percebeu essa diferença. Pelo contrário, para a gente o procedimento de PFA é muito, muito benigno, assim, bem tranquilo. Mas veja, ele está falando de 0,1 para 0,1 para 0,47. Né? São números muito, muito pequenos. Isso aí. Eduardo, excelente. Foi muito bom. Obrigado aí por Eu que agradeço. os trabalhos com o nome do Samar. Que isso, moço. Eu que agradeço. Fico orgulhoso de ter você com a gente. Eu que agradeço. Obrigado aí pela força, Muito pessoal. obrigado, Eduardo. Obrigado. Até a próxima.